Este vídeo é uma biografia / dossiê sobre a responsabilidade do Kaiser Guilherme II no decorrer da Primeira Guerra Mundial, mais especificamente sobre suas causas. Já adiantando o escopo do vídeo, eu já vou revelar a culpa que ele carrega, e não é a culpa dolosa, como diz o Jornal Nacional, quando há intenção de matar, mas culposa, quando há imperícia, imprudência e negligência. Guilherme nasceu ainda na Confederação Germânica do Norte, antes da unificação. Seu pai era o príncipe Friedrich, o herdeiro do trono da Prússia, o país que chefiava a confederação e o seu mais forte país. E sua mãe era Vitória, filha mais velha da própria rainha Vitória. Sabido que houve problemas no parto de Guilherme. Primeiro descobriram tarde demais que o bebê estava invertido. E ainda por cima, o obstetra que devia chefiar o parto se perdeu por Berlim. O parto durou cerca de 11 horas. A força empregada no parto foi tanta que o braço de Guilherme acabou sendo esmagado e ficou atrofiado pelo resto da vida. Também se aventou a possibilidade de que o Guilherme sofresse de problemas mentais, já que, pelo parto ter demorado tanto, talvez ele sofresse por causa da falta de oxigenação no cérebro. Mas isso nunca foi provado. A infância de Guilherme foi normal para um príncipe herdeiro. Ele era mimado e arteiro. Ele adorava passar os verões na casa da sua avó, a rainha Vitória. Como ele mesmo disse nas suas memórias, a casa de sua avó era como uma segunda casa para ele, e a Inglaterra até uma segunda pátria. O que é contraditório se nós formos pensar hoje em dia. Ele era o neto mais velho da rainha Vitória e o seu favorito, mesmo ela não gostando de admitir. Sua vida era praticamente normal, se não fosse o fato dele ser príncipe e também o seu braço. No começo da sua infância, vários tratamentos foram testados, como eletrochoques para ativar os nervos do seu braço atrofiado, como amarrar o seu braço saudável para que o outro crescesse forte, ou então até matar um coelho, abrir sua barriga, colocar o braço atrofiado dentro da carcaça do coelho, para que a força vital do coelho morto passasse para o seu braço. Não preciso dizer que nada disso adiantou. Isso foi um assunto delicado para Guilherme, principalmente na Prússia, o país com o melhor exército da Europa, o mais disciplinado e com mais tradição, invencível desde a época das guerras napoleônicas. A cultura prussiana era muito marcial, toda militarizada. Então era esperado que os nobres, aristocratas e burgueses todos servissem no exército para servir seu país, principalmente o príncipe herdeiro da Prússia. Como vamos ver mais para frente, o fato de Guilherme não obter sucesso na vida militar era muito mais por causa de sua personalidade, que não se encaixava com o exército e a disciplina, do que com o fato de sua deficiência física. A mãe de Guilherme, influenciada pela sua mãe e seu pai, o príncipe Alberto, investiu muito na educação de Guilherme. Muito era exigido do garoto, que deveria ser o próximo imperador. Como tradição da época, os pais de Guilherme contrataram um tutor. Seu nome era Himplicer, e ele deveria instruir Guilherme na primeira infância. Com o tempo, o tutor achou que seria melhor que Guilherme tivesse contato com as massas e o matriculou no ginásio, uma escola pública, para que ele entrasse em contato com as outras crianças. Uma ideia revolucionária na época, já que era esperado que o príncipe tivesse contato com o povo, já que o republicanismo e o socialismo haviam crescido bastante na Europa.
Foi nessa época que Guilherme passou a escrever cartas com interesse sexual na própria mãe. Você pode pesquisar sobre isso, o conteúdo das cartas na internet. É curioso o fato de que ele tinha certo fascínio pelas mãos da mãe. Obviamente a mãe ignorava isso. O fato de que os médicos que tratavam Guilherme na infância eram ingleses e até o obstetra que fez seu parto também era inglês, fez que aos poucos Guilherme fosse tendo certa antipatia pela Inglaterra, que ele tanto amava antes. Outra coisa que aumentava ainda mais essa dualidade do menino era uma disputa palaciana que existia por Guilherme. O Marechal de Ferro e cônsul da Confederação Germânica, Otto von Bismarck, o grande arquiteto da unificação alemã, temia que Guilherme crescesse um liberal, assim como seu pai e sua mãe, e ainda que ele tivesse um amor excessivo pela Inglaterra por causa da sua mãe, Vitória. Isso fez com que o cônsul afastasse o menino do convívio com seus pais. O marechal estimulava que Guilherme falasse mal de seus próprios pais em público, e quem ajudava Bismarck nos seus planos, mesmo que involuntariamente, era o avô de Guilherme, o primeiro imperador alemão, Guilherme I. O imperador disse para seu filho Friedrich, quando Guilherme nasceu, que não sabia se deveria parabenizar ou lamentar pelo filho defeituoso. Quando o menino passou a ter idade suficiente, o seu avô chamava para jantar com ele. Nestes jantares, o imperador contava para o seu neto as histórias da sua época no exército prussiano. Sobre a época que ele serviu nas campanhas napoleônicas, a título de curiosidade, ele comandou tropas na Batalha de Waterloo. Ele também passava um pouco para seu neto sua visão conservadora do mundo. O imperador era muito querido pelo povo alemão. Primeiro, pelo fato dele, claro, ter sido o primeiro imperador, a grande figura simbólica da unificação alemã, enquanto Bismarck era a figura material, política, pela sua natureza moderada, conservadora, que era um grande símbolo de toda a elite Junker, os grandes agricultores e nobres da Alemanha, ou no caso, na Prússia. Talvez a figura do avô de Bismarck e da mãe que exigia demais de seus estudos, exigência essa que não era cumprida, já que, segundo Hipser, Guilherme tinha dificuldades de aprendizagem. Tudo isso talvez fizesse com que o menino sempre tivesse a disposição de agradar os outros e superar expectativas, fazendo com que ele cultivasse uma imagem idealizada de si. Ele queria ser o grande gênio militar, conservador, disciplinado, uma figura da antiga Prússia, ao mesmo tempo que ele queria ser o novo monarca do século XX, capaz de desarmar o republicanismo, pronto para todas as complexidades que iriam afetá-lo no século XX. Essa característica de querer agradar a todos pode ser vista em seus discursos quando imperador. Discursos inflamados e nacionalistas. Quando finalmente chegou a época, Guilherme conseguiu servir no primeiro regimento de infantaria alemã. Ele serviu justamente nessa unidade por vontade de seu avô, o imperador. Acontece que esse regimento era o mais aristocrata de toda a Alemanha. Lá só serviam os ricos e os nobres. Guilherme passava os dias bebendo, jogando cartas e conversando com seus colegas, ao invés de treinar e fazer exercícios militares ou um curso. Foi nessa época que Guilherme conheceu seu grande amigo,
Filipe de Oldenburgo, uma pessoa que seria muito importante na sua vida dali para frente. Ele também passou a ter o péssimo hábito de se cercar de puxa-sacos, aduladores que não conseguiam de maneira nenhuma contradizer o futuro Kaiser. Essa é uma faceta importante da personalidade de Guilherme, já que ele era muito resistente, não ouvia nenhuma crítica, tinha um forte senso da sua capacidade mesmo não tendo. E sobre a carreira militar do Kaiser, Adolf von Bülow diria que Guilherme não tinha as características para ser um grande militar. Claro que o ambiente e a adulação que ele recebia no regimento também não ajudaram, e o fato do seu braço ser atrofiado, ele não participava de todos os exercícios, mal conseguia segurar um fuzil. Guilherme não era desprovido de inteligência e tampouco tinha má vontade com as coisas. O problema é que a personalidade dele não ajudava muito. Segundo o historiador William Langer, ele não se aprofundava muito nos conhecimentos. Ele era uma pessoa generalista e instável, propensa a ter ataques de depressão, histeria e gostava de disfarçar as suas fraquezas por meio de seus grandes uniformes militares e discursos. E ainda por recusar muitas vezes a orientação, ele acabava cometendo certas gafes no que tange a política externa, o que foi seu grande erro na carreira de Kaiser, se assim a gente pode dizer. E internamente não era diferente, já que, por ser uma pessoa muito vacilante e voltar atrás várias vezes, a opinião pública não sabia o que achar dele. Em suma, ser um Kaiser para ele parecia mais um grande jogo. Ao invés de se preocupar com situações concretas e úteis, ele se ocupava com ninharias, coisas sem importância, como o estilo dos uniformes militares da Alemanha, designs de navios de guerra, patentes honorárias, tudo, menos em governar. Depois do serviço militar, o príncipe foi para a Universidade de Bonn, onde ele ficou por algum tempo. Lá ele estudou química, história, filosofia, política, mas, como é de sua característica, sem se aprofundar em nada. Ele não tinha paciência nem dedicação para se firmar em um curso. O próprio Himmelser, seu tutor, acabou confessando que, no ramo da educação, Guilherme não foi muito para a frente. Um fracasso, como Himmelser amargamente teve que admitir. No que ficou conhecido como Ano dos Três Imperadores, Guilherme I morreu, e seu filho, Friedrich, acabou assumindo, como Friedrich III ou Frederico III em português. Acontece que Friedrich tinha um câncer na garganta muito sério, o que impedia de falar e no final da vida até mesmo de andar. Muito debilitado, ele transmitia as poucas ordens que ele conseguia através de memorandos por e-mail escrito. Mas o chanceler de ferro, Bismarck, que passou a vida inteira boicotando Frederico, o privando da vida no governo, não dava atenção nenhuma às ordens do seu imperador. Guilherme, amargurado como sempre, culpou a mãe por indicar médicos ingleses e retardar o diagnóstico do pai, que inicialmente acreditava-se que era apenas um cancro na garganta. O príncipe, ao invés de ficar triste com a doença do pai, acabou ficando entusiasmado com a ideia de virar governante. Guilherme mal escondia o sentimento de entusiasmo ao finalmente ser Kaiser. Quando o pai do Kaiser morreu devido ao câncer, o primeiro discurso de Guilherme no parlamento alemão, ele nem mesmo citou o seu próprio pai, e apenas disse que continuaria o legado de seu avô.
Essa foi mais uma vitória do chanceler de ferro, que denegria a imagem de Friedrich e Vitória por eles serem liberais demais. Contudo, o chanceler não saboreou mais essa vitória na sua carreira política, já que ele foi afastado por Guilherme depois de um tempo. Guilherme teve um relativo sucesso no começo de carreira. Ele chegou até a ser chamado por um breve tempo de o Rei dos Trabalhadores, quando visitou as partes mais pobres de Berlim. Ele parecia ser um novo Kaiser, enérgico e moderno. Mas Guilherme queria se desassociar de Bismarck. Quando o chanceler propôs para o parlamento uma lei antissocialista que praticamente ia acabar com o partido em toda a Alemanha, Guilherme não aceitou o projeto, o que fez com o chanceler de ferro, pedisse demissão do cargo. Bismarck queria que os socialistas se revoltassem com a lei e pegassem armas, o que causaria uma revolta. E assim ele teria a justificativa para poder acabar com o partido. O que fez com que Guilherme se afastasse de seu grande ídolo de infância. Assim estava acabado a Realpolitik e a grande teia de manipulação que Bismarck fazia. Esse sucesso de Guilherme em se autoafirmar como grande Kaiser acabou saindo pela culatra. A Constituição alemã, assim como Bismarck queria, era muito vaga no que dizia respeito aos papéis do chanceler, do imperador e do Senado. Ao contrário da nossa Constituição, que existe todo um sistema de freios e contrapesos, e também com cada poder tendo a sua função específica, a Constituição alemã era vaga e não deixava claro isso. O chanceler, por exemplo, só respondia o Kaiser, assim como os outros ministros. O exército também só respondia ao Kaiser e o parlamento, mesmo assim, aprovava as leis de orçamento para a marinha e o exército. Bismarck era o único que conseguia manter o governo alemão em ordem, pois o velho imperador não fazia questão de interferir nas políticas do chanceler e delegou todo o seu poder para ele. Com o fim do grande arquiteto da unificação alemã, agora Guilherme tinha como objetivo fazer seu governo próprio, nomear seus próprios chanceleres, com grande influência de Eulenburgo, que sempre era consultado, mostrando nomes de ministros e chanceleres à altura do cargo para Guilherme. Kaiser escolhia aqueles que na sua cabeça eram mais passíveis e simplesmente aceitavam suas ordens. Com o tempo, o gabinete de ministros da Alemanha passou a ser quem mais agradava Guilherme e quem mais manipulava. Todos os ministros do Kaiser estavam mais interessados em crescer em sua própria carreira, se sobressair um contra os outros, e quem poderia ser uma figura de pacificação e unidade em um gabinete executivo era o Kaiser, mas ele tampouco fazia esse papel, e menos ainda os chanceleres que ele nomeava. Como era característico de Guilherme, ele acabou se distraindo e achou o ato de governar enfadonho. Para se ter ideia, o apelido dele era o Kaiser Viajante, já que ele mal passava o tempo em Berlim. Ele estava em caçadas, viagens, festas, tudo. Ele se distraía por qualquer coisa. O Kaiser achava que a sua contribuição no governo seria na política externa, já que ele era aparentado de praticamente todas as coroas da Europa, principalmente a da Inglaterra. E sobre isso, nós vamos entrar num tópico importante agora, a política externa de Guilherme. Certa vez, Guilherme foi fazer uma visita à sua contraparte, o outro Kaiser, dessa vez o Kaiser da Áustria, o tal Francisco José, imperador da Áustria e da Hungria.
Acontece que o tio de Guilherme, o futuro Eduardo VII, irmão da mãe de Guilherme, também estava em Viena e queria visitar o imperador e levar um presente para Guilherme ainda por cima, um uniforme da Marinha Britânica. Só que Guilherme não gostava de seu próprio tio, e um secretário do Ministério das Relações Exteriores mandou um recado para Eduardo, dizendo que, por causa do Kaiser, o imperador não receberia mais visitas, já que Guilherme queria exclusividade. Obviamente, essa situação causou um embaraço. Não é sabido ao certo o porquê Guilherme odiava seu próprio tio. Muito provavelmente era inveja, por causa que seu tio era melhor diplomata que ele, mesmo sendo, na visão de Guilherme, um bêbado e mulherengo. Seria como se Guilherme considerasse que o seu tio bêbado e desempregado, mesmo sem esforço nenhum, fosse melhor que ele, e ainda por cima rei da nação mais poderosa existente na época. Ao passo que Guilherme, em todos os seus discursos, dizia que alcançaria seu lugar ao sol, ou seja, a época em que a Alemanha seria mais poderosa que a Inglaterra. Para apaziguar a situação entre tio e sobrinho, a rainha Vitória convidou Guilherme para sua propriedade em Cowes, uma cidade costeira da Inglaterra, e deu de presente ao seu sobrinho um uniforme da Marinha Britânica e a patente honorária de almirante. Era comum nas monarquias um rei presentear o outro com um título militar honorário e um uniforme. Quando eu falo que Guilherme se distraía com coisas pequenas, esse é um grande exemplo. Ele recebeu o uniforme e o título honorário. Então ele se sentiu no direito, já que ele era almirante, de mandar cartas para o almirantado britânico. Almirantado, para quem não sabe, é um conselho de almirantes que decide quem deve ser promovido ou não em uma marinha. Então Guilherme, achando ser um membro do almirantado, mandava cartas dando dicas à marinha britânica de como deveriam ser os designs de seus navios, aonde empregar suas frotas, também qual deveria ser ideal calibre para os navios britânicos. Trazendo isso para hoje, seria como se o Donald Trump enviasse cartas para o Vladimir Putin dando dicas de como ele ganharia a guerra na Ucrânia mais cedo. Além desse absurdo, tinha outro: as polêmicas cartas de Guilherme. Não satisfeito em escrever cartas demonstrando seu tesão na própria mãe, ele enviava cartas tentando manipular os reis europeus. Se achando o próprio Bismarck, o L do Death Note e outros personagens, ele falava mal de um rei para o outro. Ele tentava denegrir seu tio para as outras monarquias, ao mesmo tempo que tentava colocar a Inglaterra contra a Rússia contra a Áustria, o Império Otomano contra a Itália. Ele tentava colocar um monarca contra o outro. Os seus principais correspondentes eram sua avó, a rainha, e seu primo, Nicolas, o czar da Rússia, que seria morto na Revolução. Neste caso em particular, Guilherme enviava cartas para sua avó e mais para frente para Eduardo, dizendo que os russos queriam invadir a Índia e fazer com que os ingleses perdessem sua base na Ásia. E em contrapartida, ele enviava cartas para Nicholas dizendo que os ingleses estavam malcomunados com os japoneses para tirar a influência russa da China e suas bases da Manchúria, o que não era mentira. Outra coisa que não tem paralelo na diplomacia: um governante falando mal do outro por meio de cartas. Mas essas tentativas de manipulação, de imitar a tal Realpolitik de Bismarck, não deram muito certo. Como o próprio presidente Roosevelt dos Estados Unidos iria dizer, ele não cairia nas manipulações de Guilherme contra a Inglaterra.
o Kaiser tinha que colocar várias facções em ordem para poder governar a Alemanha, e uma delas era a elite agrícola e conservadora da Alemanha, os Junkers, que formavam a base de apoio do governo no Reichstag, o Senado alemão. Para manter o apoio dos Junkers, Guilherme teve que colocar várias taxas sobre os grãos que eram importados da Rússia. Isso fez com que os alimentos na Alemanha aumentassem e a inflação também, o que fez com que o povo passasse a desgostar de Guilherme. E também o Partido Liberal e Socialista, que achava que Guilherme cedia demais para os Junkers. Além dos Junkers, havia o Exército e a Marinha. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial começar, o Estado alemão gastava 50% da sua verba nas Forças Armadas, o que, claro, aumentou a crise econômica. Guilherme era muito pressionado pelas Forças Armadas. Muitos dos generais do exército eram anti-russos ou anti-britânicos. Um dos comandantes do exército alemão, o general Vardice, era extremamente anti-russo e pressionava Guilherme para tomar a iniciativa, fazer uma guerra preventiva contra a Rússia, que Guilherme nunca fez, e deixou o exército, que era extremamente anti-eslavo, revoltado. Além disso, a marinha pressionava por mais recursos. O grande almirante Tirpitz pressionava Guilherme para cada vez mais gastar com encouraçados, o que dificultou a relação entre Inglaterra e Alemanha. E o grande almirante, por vezes, passava pela autoridade de Guilherme e mandava que encouraçados fossem construídos sem a anuência do Senado e do Kaiser. Aos poucos, Guilherme perdia sua autoridade no governo. Apesar da figura autoritária que Guilherme transmitia e seus discursos belicosos e nacionalistas, o Kaiser era muito contraditório. Ele nunca tomou a atitude que ele dizia ter, o que acabou fazendo com que Guilherme perdesse o apoio do exército e de seus aliados, como Vardice, que se disse muito decepcionado. Os discursos do Kaiser é um assunto à parte, como no começo de seu reinado, quando ele disse que preferia sacrificar as 18 divisões de combate da Alemanha e toda a população a ter que ceder 1 centímetro de território para a França, e o famoso e fatídico discurso dos Ulm, quando a Alemanha enviou tropas para ajudar a Inglaterra a reprimir a rebelião dos Boxers. O Kaiser comparou o exército alemão aos hunos, e assim como os hunos, os soldados deviam lutar sem misericórdia, não fazer prisioneiros e exterminar a todos. Esse discurso foi usado como propaganda durante a Primeira Guerra Mundial e fez com que os alemães tivessem a imagem de selvagens e impiedosos. Falando em gafes e discursos, é impossível falar de Guilherme sem citar o caso do Daily Telegraph. Essa foi uma entrevista que o Kaiser cedeu dizendo que os ingleses eram loucos como lebres de março, o que é equivalente a chamar os ingleses de tarados, já que lebres em março são quando elas estão no período de acasalamento. E também deu a entender que a Inglaterra era odiada na Alemanha, já que ele era o único aliado que o Reino Unido possuía na Alemanha. Ele também denegria a imagem da Rússia e do Japão, dizendo que eles queriam sabotar o Império Colonial Britânico, e dizia que a Alemanha salvou a Inglaterra ao deixar claro sua posição neutra durante a Guerra dos Boers na África do Sul, o que pegou mal na Alemanha, já que o país inteiro condenava a Guerra dos Boers e como os ingleses brutalizaram os sul-africanos holandeses.
Essa foi a pior entrevista de Guilherme. Causou uma crise interna tamanha que até pediram no Reichstag que o Kaiser abdicasse. Outro caso que prejudicou a imagem de Guilherme foi quando um dos seus principais conselheiros foi acusado de ser homossexual. Lembrando que nesta época, no começo do século XX, era crime ser homossexual nos países europeus, na maioria deles. Philipp Eulenburg foi acusado de ter relações homossexuais com outros membros do gabinete do Kaiser, o que rapidamente implicou que talvez o Kaiser soubesse ou até participasse dessas relações, o que nunca ficou provado. Todas essas crises minaram a confiança que o povo tinha em Guilherme. No final do reinado do Kaiser, ele tinha um novo passatempo, a arqueologia, mais uma de suas inúmeras distrações. Mas o que de bom pode ter nisso, se é que há algo de bom, foi que um de seus chanceleres, von Caprivi, disse que assim pelo menos ele ficava distraído e não interferia no governo. Agora nós vamos chegar no fatídico dia 16 de julho de 1914 e vamos repetir agora o famoso discurso que todo mundo teve que decorar no ensino médio para passar de ano. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando pelas mãos de Gavrilo Príncipe, um membro da Mão Negra. A Áustria acusou a Sérvia de estar por trás do assassinato. Isso fez com que a Áustria declarasse a guerra sérvia, o que causou um efeito dominó, e toda potência que era aliada à outra declarou guerra, como a Rússia era aliada da Sérvia e a Alemanha aliada da Áustria. A guerra começou. Mas o que geralmente não se sabe foi o que ocorreu nos dias posteriores ao assassinato, e neste caso nós vamos focar em Guilherme. Para começar, ninguém esperava que a morte do arquiduque fosse causar uma guerra mundial. A título de exemplo, o Kaiser estava navegando em seu iate em Kiel, praticamente a Riviera Alemã, e estava acompanhado de oficiais ingleses que visitaram a cidade. Guilherme mandou um telegrama para Francisco José, desejando seus sentimentos e dizendo que a Áustria devia agir contra a Sérvia e os eslavos do sul, como ele pejorativamente dizia sobre eles. No entanto, quando o governo austríaco pediu o apoio da Alemanha na questão, Guilherme recusou. Uma semana depois, um diplomata austríaco foi até Berlim e enviou uma carta secreta até o Kaiser. Nela, o imperador da Áustria dizia que a Sérvia sim estava malcomunada com Gavrilo Príncipe e aquilo foi um ato terrorista e de vingança contra a anexação da Bósnia pela Áustria. Não se sabe o porquê, talvez por pura bipolaridade do Kaiser. Ele disse que sim, apoiaria a Áustria de agora em diante. Havia um problema desse apoio irrestrito de Berlim a Viena. A Rússia, que era aliada da Sérvia, já que eram dois países eslavos. O Estado-Maior alemão não acreditava que a Rússia entraria em uma guerra aberta, já que o país já estava sofrendo com as várias convulsões sociais que mais tarde resultariam na Guerra Civil Russa. A verdade é que nem Nicolau II nem Guilherme queriam a guerra, mas da parte de Guilherme, o Estado-Maior alemão queria a guerra. Moltke, o jovem comandante do exército, e Falkenhayn, o ministro da defesa, queriam a guerra, tanto para consolidar a Alemanha como potência, como para usar a guerra de pretexto para prender os socialistas alemães. Os militares, que neste ponto já não respondiam ao governo civil nem ao Kaiser, instigaram os militares austríacos a entrar em guerra. Finalmente, um ultimato foi enviado à Sérvia. Neste ultimato era previsto que a Sérvia tinha que
entregar todos os responsáveis pelo assassinato para serem julgados em Viena, o exército sérvio fosse desmobilizado, que a imprensa sérvia parasse de propaganda anti-austríaca e outras condições. Surpreendentemente, a Sérvia aceitou todas, menos uma, que era entregar o chefe de polícia responsável pela investigação do caso. É claro que o ultimato era uma provocação, e a consequência dele foi a guerra. Guilherme pediu para que seu ministro das Relações Exteriores enviasse um telegrama para Viena, se disponibilizando para mediar a paz. As ordens de Guilherme foram ignoradas. Durante uma reunião do Conselho de Ministros da Alemanha, Guilherme disse taxativamente que não queria a guerra. Falkenhayn, o ministro da guerra, disse que Guilherme já não tinha controle nenhum sobre a situação, o que foi claramente um desafio ao Kaiser. Não se sabe se Guilherme tinha respondido ao seu ministro ou não. O que se sabe é que o Kaiser havia perdido toda a sua autoridade no governo. Guilherme ainda tentou apelar pelo seu parentesco com o czar e com o rei da Inglaterra, George, seu primo, mas infelizmente não deu certo. Enquanto Guilherme tentava apaziguar a situação, seus diplomatas mal entendiam as ordens do Kaiser e eram mais agressivos do que o próprio monarca. Jorge V, o primo de Guilherme, rei da Inglaterra, havia enviado uma carta para o Kaiser dizendo que ele se manteria neutro. Ao relatar isso para von Tirpitz, o comandante da marinha, este disse que Guilherme que talvez ele tenha entendido mal a carta de seu primo, a qual Guilherme rebateu, dizendo que era a palavra de um rei. Esse, na verdade, foi um grande mal-entendido. O irmão mais novo de Guilherme, Henrique, havia viajado para Londres semanas antes. E, em uma conversa com o rei George, ele disse que, em caso de guerra, a Grã-Bretanha não tinha motivo para interferir, o que Henrique interpretou como um sinal de neutralidade e relatou erroneamente as palavras do rei para o Kaiser. Moltke, o comandante do exército, havia desenvolvido o Plano Schindler, que era um ataque maciço à França e outro a Moscou. O comandante estava colocando o plano em prática quando foi detido por Guilherme. No entanto, mais tarde, quando Jorge do Reino Unido respondeu à carta de Guilherme dizendo que poderia ter evitado o combate entre Inglaterra e Alemanha, combate este que não tinha acontecido, Guilherme telefonou para Moltke na fronteira entre Luxemburgo e a Alemanha, dizendo que o plano poderia ser colocado em prática. Outra dificuldade desta época, além da comunicação, era que as tropas tinham que ser mobilizadas com antecedência. Hoje em dia, que as tropas são 100% motorizadas, a mobilização do exército pode ser parada no meio, mas naquela época não, já que os exércitos tinham que marchar ou era muito dependente de linhas de trem, o que fez com que cada nação se mobilizasse antes, temendo que a outra fizesse o mesmo. O Kaiser, que não tinha autoridade nenhuma no final de seu reinado, durante a guerra, menos ainda. Os heróis da frente russa, Paul von Hindenburg e Erich von Ludendorff, comandaram o governo alemão praticamente sozinhos, o que fez da Alemanha uma ditadura militar e o Kaiser apenas uma figura simbólica. Por fim, em 9 de novembro de 1918, foi proclamada a República Alemã de Weimar, e em 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra terminou. Guilherme passou seus últimos anos de vida exilado nos Países Baixos, e apesar de todos os pedidos da Grã-Bretanha para que o Kaiser fosse julgado em Haia, a Holanda permaneceu
firme em sua recepção com Guilherme. A Alemanha passou seus anos em crise e pagou várias indenizações para os países aliados, inclusive para o Brasil, que perdeu sacas de café durante os bombardeios irrestritos dos submarinos alemães. O Kaiser nunca respondeu pelos atos de seu reinado. Apesar de não querer o conflito, ele não agiu de acordo e deixou muitas decisões na mão de seus subordinados. Publicamente, ele nunca se opôs à guerra, e como figura de Estado, ele nunca tomou a iniciativa de pará-la, o que pesa contra ele. Mesmo assim, se manteve firme e apoiou as suas tropas durante o conflito. A culpa dele é discutível. Mesmo assim, por ser a figura de proa do governo, ele ainda tem sua responsabilidade, já que claramente ele poderia ter parado a guerra. Então chegamos no final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e que essa dissertação sobre o Kaiser tenha sido de grande valor para vocês. Obrigado.